Olá, estamos iniciando mais um Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, com a saúde, com a espiritualidade e o espiritismo. Todos nós ouvimos falar sobre o poder da espiritualidade, que todos nós precisamos ter espiritualidade. Mas o que vem a ser essa espiritualidade, essa fé, essa ligação com Deus? Então nós trouxemos William Sanches para falar sobre esse assunto, para que a gente possa compreender e colocar em prática nas nossas vidas. Vamos então acompanhá-lo? Estamos fazendo um roteiro de divulgação, falando sobre o poder da espiritualidade, e mais do que isso, tentando mostrar para as pessoas o quanto no dia a dia delas, elas possuem um poder, que na maioria das vezes é um poder esquecido, naturalmente esquecido por nós. Primeiro, que na maioria das vezes nós não somos educados para entender que nós temos um poder. Você pode ver que quando eu falo a palavra poder, muita gente fala assim, mas como assim o poder? Será que eu sou um Superman? Será que eu sou uma Mulher Maravilha? Será que eu vou sair voando? Não é nada disso. Quando nós falamos a palavra poder, nós pegamos os nossos olhos, olhamos para dentro de nós e começamos a analisar o nosso espírito, a nossa alma. Essa energia que tem aí dentro de você, que todos nós temos. Não importa a tua idade, 10, 11, 9, 90 anos. Se você está aqui encarnado, dentro desse corpo teu existe uma energia vital, que nós chamamos de espírito quando está fora, de alma quando está dentro. E alma, em latim, significa ânimo. Então nós somos seres animados, não seres inanimados. O livro está inanimado, não tem vida, ele está aqui. Aliás, um livro só tem vida quando alguém pega ele da estante, abre para ler, e aí aquele livro passa a ter vida, porque aquelas palavras passam a existir dentro da pessoa. Mas um livro na estante, um livro nas livrarias, um livro nas bibliotecas, ele não tem vida, porque ele não está dentro das pessoas. Quando nós falamos dessa energia vital que nós temos dentro de nós, essa energia vital nos ajuda muito, porque se você perceber na natureza, tudo possui uma energia vital. Às vezes eu vejo aquela árvore gigantesca, 30 metros de altura, e eu fico analisando como que essa árvore com 30 metros de altura consegue levar uma energia, uma luz, uma vida na última folhinha que está lá em cima, e chega alimento lá. Ela está viva, aquela folha, porque subiu uma energia vital. Aliás, é o que nós conseguimos ver, o tronco, as folhas, os frutos, mas a raiz que está lá embaixo, na maioria das vezes a gente não enxerga, mas ela está lá alimentando. Aquela árvore tem uma energia vital. Se a gente pegar uma semente, e deixar ela num copinho seco, num vidrinho assim, sem nada, ela não germina, porque ela não consegue alimento, não consegue vida. Se eu pegar aquela semente, vamos imaginar uma semente de girassol, e colocar na terra, e colocar um pouco de água, com a terra, com a umidade, ela começa a se transformar. Interessante que para ela dar vida ao broto, ela morre como semente. Ela deixa de ser semente, passa a ser um broto, depois passa a ser uma planta, uma árvore, dependendo da semente que for, ela se transforma em uma coisa diferente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente começar a pensar a nossa vida, que na vida tudo morre, tudo se transforma, tudo se encerra um ciclo. Mas de toda a energia que nós temos aqui dentro, é a única coisa que não termina. Quando eu corto aquela árvore e ela tomba, e aquela madeira vai ser uma outra coisa, vai ser uma mesa, vai ser um barco, vai ser qualquer outra coisa, menos a árvore. Ela se transformou, ela morreu, deu vida a outra coisa. O ser humano, quando o nosso corpo morre, e os nossos parentes precisam rapidamente enterrar, porque o corpo não tem vida mais, daqui a pouco começa a dar problema, então rapidamente a gente precisa fazer o sepultamento. E aí a gente vem com uma outra reflexão, que Deus não está interessado nem no nosso corpo. Deus não quer nem o nosso corpo.
Ele quer o que tem aqui dentro. Ou seja, a energia, a vida, a alma, esse espírito maravilhoso. Então todos nós temos um poder aqui dentro, uma vida que não termina, que se encerra o corpo, mas a alma continua. Uma das coisas mais bonitas que a gente descobre prestando atenção na vida, no mundo espiritual, não desligando o mundo espiritual do nosso mundo aqui, mas a gente aprende muito porque a gente começa a perceber as manifestações. Pintura mediúnica, quadros, né, lindos, que são as pinturas mediúnicas, as psicografias, tudo provando o quanto a vida continua após a morte. Jesus, quando estava na cruz, eu acho interessantíssima essa cena bem curtinha, onde ele pregado na cruz, ele puxa papo com um ladrão, e o ladrão pergunta para ele, e o ladrão vai falando, puxa, mas eu mereço estar aqui pregado nessa cruz, esse homem santo não, esse homem santo merece a liberdade, soltem ele. Jesus então puxa papo com aquele ladrão, e o ladrão diz assim, mestre, não se esqueça de mim, quando o senhor estiver lá no céu, no mundo espiritual, não sei como ele falou, mas ele disse mais ou menos com esse sentido. E Jesus então diz assim, se você se arrepender, daqui a pouco nós estaremos juntos. Gente, que é prova maior da eternidade da alma, de que aquele corpo, Jesus tinha essa noção, de que aquela casca, aquele corpo encerraria, e Jesus foi brutalmente assassinado, porque mataram Jesus aos 33 anos, Jesus foi assassinado, brutalmente assassinado, uma das mortes mais terríveis do mundo, que é a morte por crucificação, e que além de ser crucificado e sentir muita dor, um dos objetivos da morte por crucificação era humilhar as pessoas que estavam pregadas na cruz. Então Jesus teve uma das mortes mais terríveis, e olha como nós podemos aprender para o nosso dia a dia. Nem no momento mais difícil, de dor, de humilhação, do fim e do encerramento ali daquele corpo físico, Jesus desiste da sua missão, Jesus para com a sua missão, ou seja, nos últimos minutos, ele ainda puxa papo com o ladrão que está do lado, e faz com que aquele homem, que passou a vida toda roubando, passe agora nesse momento a ter o coração roubado por Jesus. Olha que bonito isso. Um homem que passou a vida toda roubando, nesse momento passa a ter o coração roubado por Jesus. Jesus transforma o coração daquele homem, e que aquele homem ali aprende a ter uma nova vida. Vocês vão falar, mas nos últimos minutos, significa que nós não devemos desistir nem um segundo qualquer, nem um minuto, nem um pensamento negativo deve existir dentro de nós. Sabe por quê? Jesus, em todos os seus ensinamentos, mostra que nós temos o poder, e a gente vai aprendendo. Olha que interessante, quando os discípulos de Jesus não conseguem curar uma jovem ou um jovem que estava tendo ataque epilético, porque o pai desse jovem levou esse jovem para que os discípulos curassem esse menino. Porque naquela época, gente, não sabia o que era ataque epilético, não sabia o que era desmaio, não sabia o que era nada. Qualquer coisa que a pessoa tinha que fosse um pouco diferente dos outros, estava endemoniado, tem que tirar. Então levaram para os discípulos, e os discípulos não conseguiram fazer nada pelo aquele jovem. O pai então revoltado vai até Jesus e diz, veja, os seus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Ele está se batendo, está se jogando no chão, está machucado. O meu filho está sofrendo. Jesus então expulsa o demônio daquela criança, cura aquela criança, aquele jovem, e o pai vai embora feliz. Jesus então chama os discípulos em particular para um papo, para uma conversinha. Vocês já imaginaram o que era ter uma conversa em particular com Jesus? Porque Jesus era bonzinho, Jesus era tudo tranquilo, de jeito nenhum. Jesus era muito objetivo no que ele tinha que fazer.
Imagine uma pessoa que ia mudar o mundo, porque Jesus não quis simplesmente melhorar o mundo, Ele quis transformar. A única pessoa que conseguiu mudar o mundo, fazer um marco na história da humanidade, foi Jesus. Jesus então se reúne com os discípulos e diz assim para eles: até quando eu vou ficar no meio de vocês? Até quando vocês vão achar que eu vou ficar aqui no meio de vocês para poder fazer tudo? Daqui a pouco. E Jesus dava muitos exemplos da natureza, da região, da geografia do lugar. Jesus dava muitos exemplos de tudo que ele tinha em volta. Por quê? Porque era o que as pessoas conseguiam entender. Gente, naquela época de Jesus, era uma média de 5% da população que sabia ler e escrever. Jesus sabia ler e escrever. Olha que interessante, Jesus estudou. Jesus estudou. Significa que nós temos que estudar, a gente precisa preparar, a gente precisa se preparar, a gente precisa se melhorar. Nunca é tarde para voltar a estudar. Não sei porque me deu vontade de falar isso agora, mas deve ter alguém precisando ouvir. Aí, Jesus pega os exemplos todos do que tem à sua volta. E aí Jesus diz assim: vocês estão vendo essas montanhas que estão aqui? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês conseguem mover uma montanha. Vocês vão dizer: mova-se, as montanhas se moverão. Quando eu era pequeno, eu ia na igreja, porque meus pais eram evangélicos, eu ia na igreja para perturbar todo mundo, para ficar perguntando as coisas. Aí eu perguntava isso, perguntava aquilo, perguntava aquilo. Aí eu falava assim: mas como que Jesus... Aí eu ficava... Sabe quando você é criança, você fica sonhando, né? Aí eu ficava imaginando uma montanha voando de um lugar para o outro. E eu cresci com aquilo na cabeça. Me transformei em espírita. Na verdade, o rótulo não importa. O rótulo espírita, católico, evangélico, budista, candomblé, seixonoê. O rótulo são paixões humanas, que nós humanos inventamos. Hoje, sou espírita porque o espiritismo me faz bem, completa a minha alma, me deu resultado para as coisas que eu pesquisava. Eu passei a entender a mim, ao mundo que eu pertenço agora. Eu passei a acreditar mais na prosperidade, na abundância, no poder da minha alma, estudando, pesquisando, e te consegui respostas para o que eu buscava. E aí depois crescendo e pesquisando, estudando, principalmente a vida de Jesus, eu pude perceber que Jesus queria dizer para os seus discípulos que se eles acreditassem, se eles tivessem fé do tamanho de um grão, ou seja, o grão de mostarda é um dos menores grãos do mundo, se não o menor. Se eu tiver fé daquele tamanhozinho, eu consigo mover uma montanha. Imagine então, gente, se a gente tiver uma fé, uma força poderosa. E qual é o poder que nós estamos falando? É o poder da fé. É a gente acreditar no que vai fazer, é acreditar na transformação da nossa vida. Então Jesus, há mais de 2015 anos, explicava para as pessoas que elas tinham um poder. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos aprendendo que a gente tem força, que a gente tem fé. Todo mundo aqui tem luz, basta acender o interruptor, porque tem gente que tem luz, mas está com o interruptor apagado. Aí vai na casa espírita, põe um nome para prece, toma passe, faz tratamento, vem toda semana, faz tudo. E mais a minha vida, William, a minha vida não muda. Eu venho, tem 3 meses. E a pessoa fala com uma força para mim: tem 3 meses, está 30 anos fazendo coisa errada. Aí em 3 meses ela quer resolver a vida dela toda, sem mudar os hábitos. Os hábitos são os mesmos, não vamos nem falar isso. Mas aí tem 30 anos, estou falando 30 para ser bonzinho, mas às vezes é mais. E aí ela vem na casa espírita quando não tem jeito mais, e ela quer resolver tudo. Aí ela me encontra e fala: tem 3 meses que eu venho na casa espírita fazer um tratamento e nada resolve, nada para mim flui, meu relacionamento está indo por água abaixo, nada para mim dá certo, a minha empresa está falindo, meus filhos na escola estão brigando, eu brigo em casa com meu marido, eu não dou certo com meu namorado, e aí vai indo uma lista de problemas. Quando a gente faz uma viagem para dentro de nós, a gente começa a perceber que ninguém
E nenhum lugar no mundo, isso serve para quem está aqui, para quem está acompanhando pela internet, isso serve para todos nós, porque ninguém no mundo, e lugar nenhum no mundo, resolve o seu problema se você não se resolver antes. Se você não resolver o que está aí dentro de você. Ninguém. Você pode passar a vida toda tomando uma caixa d'água de água fluidificada. Pode tomar banho com ela. Ou água benta, o que você quiser. Banho de pipoca. Olha que eu acho que tem gente aqui que já foi em tudo quanto é lugar. Falou que lá vai resolver você está lá. Paga uma fortuna. Mas depois não deu certo. Não flui. Aliás, está pior. Por quê? Você tira o seu poder e põe nas mãos dos outros. E eu sempre mostro para as pessoas que não adianta você pôr um papel para vibração se você não vibrar, se você não fizer oração. Aliás, você pode ser uma oração. Jesus diz, orai e vigiar. Jesus também disse, orar sem cessar. Jesus se retirou para o deserto para orar, para rezar, para meditar, para fazer as suas preces. O nome não importa, prece, reza, oração, tudo igual. Então, Jesus se retirou para fazer as suas orações, e ele se concentrou com ele, e se conectou à espiritualidade, ao seu Pai, enfim. E ele precisou orar. Se Jesus orava, será que nós, numa cidade como essa, que muita gente não consegue chegar por causa do trânsito, passou sufoco o dia inteiro, problema para tudo quanto é lado, gente mal educada, não é? Gente difícil de lidar. Está assim ou não está? Tá, então agora eu vou contar uma história para você. Existia uma cidade, e é uma historinha antiga, vocês devem conhecer, que tinha um senhor que estava sentado junto com um dos netos dele que estava junto. Passou um homem e disse assim, senhor, eu estou procurando uma cidade para morar, como são as pessoas dessa cidade? Aí o senhor disse assim, de onde você está vindo? Ah, eu estou vindo da cidade e tal. Como são as pessoas lá? Aí ele falou assim, as pessoas lá são grosseiras, agressivas, ninguém tem paciência, são mal educadas. Aí o senhor respondeu, aqui nessa cidade é a mesma coisa, as pessoas são grosseiras, agressivas. Passou uma outra senhora, senhor, como são as pessoas dessa cidade? Eu estou pensando em ficar aqui, hospedado aqui. De onde você está vindo? Como são as pessoas na sua cidade? Ah, e lá só tem fofoqueiro, por isso que eu estou saindo de lá. Mas você acredita que aqui é a mesma coisa? Ele contando, né? Passou um terceiro, como é essa cidade, senhor? Eu estou querendo ficar aqui. Como é lá onde você mora? De onde você está vindo? Ah, lá é gostoso, lá é maravilhoso, as pessoas são tranquilas. É que eu estou procurando novas oportunidades, mas as pessoas lá são boas. Ele disse, então pode entrar na cidade, porque aqui também todo mundo é bacana, bom, generosos. O menininho olhando aquilo falou, vô, como é que as pessoas fizeram a mesma pergunta e o senhor respondeu coisas diferentes? E aí, claro, vocês já sabem a resposta. Ele explicou para o menino que a gente vê o mundo como nós somos por dentro, como nós somos na verdade. Como eu sou, eu consigo enxergar. Eu não consigo ver um defeito no outro se eu não tenho. Puxa, mas aquela pessoa me incomoda tanto. Faço uma pergunta para você, o que eu tenho que faz eu me incomodar com ele? Eu não gosto do William, o William me incomoda um pouco, eu não gosto. O que você tem parecido comigo? Não fala, só pensa. Só pensa. O bom de pensar é isso, né? Que ninguém sabe. De vez em quando eu sei. Mas significa que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer um resgate de uma viagem que muito antes está esquecida. O ser humano fez viagens interplanetárias, viagens maravilhosas, mas a viagem interior nós ainda estamos aprendendo a fazer. Eu também me incluo. Eu precisei aprender muito sobre isso, precisei estudar muito sobre espiritualidade, sobre a vida humana, aprender com o dia a dia tudo sobre a gente. Jesus, nosso guia, nosso governador desse planeta, nos ensina sobre tudo, gente, sobre perdão, nos ensina sobre persistência, sobre amor ao próximo. Jesus nos ensina sobre tudo. E uma das coisas que Jesus nos ensina, que eu acho espetacular, é sobre a abundância. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito lá, eu vim
para Jesus dizendo: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então significa que a vida que Jesus vem falar para a gente é uma vida melhor, é uma vida abundante. Só que vamos imaginar Jesus falando isso há 2000 anos, sem televisão, sem rádio, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem micro-ondas, sem celular, sem Facebook, sem WhatsApp, sem nada. E aí Jesus falava para as pessoas que estavam vivendo no deserto, que estavam sofrendo com escravidão, que não tinham possibilidade de sonhar. Jesus chegava para essas pessoas e dizia: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. As pessoas olhavam para aquele homem e falavam: esse homem está maluco, como é que nós vamos ter vida abundante? As pessoas olhavam para aquele homem e falavam: não tem como, não tem saída, eu só tenho problema, eu sofro na minha vida, nada para mim está dando certo, olha a casa que eu tenho. Será que nós já tivemos algum pensamento assim? Hoje, com tudo isso que eu falei, que a gente tem hoje, que a gente reclama tanto, eu não tenho. Nós sofremos por aquilo que nós não temos. Pode reparar, faz uma análise na sua vida e pensa sobre o que você anda sofrendo. Gente, a gente sofre pelo aquilo que a gente não tem, pelo supérfluo. Tem gente que fala assim: William, felicidade para mim é quando eu casar, porque quando eu casar vou ter minha casa, vou ter meu marido. E eu falo: nossa, quando é que você vai casar? Não sei, não tenho nem namorado ainda, mas quando eu casar vou ser feliz, eu vou estar, a festa vai ter assim, vou ter aquele docinho, como é que chama aquele docinho, bem casado. Mas ela planeja tudo dentro dela. Aliás, ela esquematiza na cabeça dela até o marido como ela quer que seja. Eu vou dar um exemplo que é para você pegar do jeito que você precisa, para a tua vida. Quando ela olha um homem e que ela acha que é o ideal para ela, ela já olha para aquele homem com a expectativa que ela criou na cabeça dela. Ou seja, já não é mais a realidade, é a expectativa dela. E quando a gente cria uma expectativa, a gente só tem um caminho: se frustrar. Porque mais cedo ou mais tarde, você pode até ir embora no seu sonho, casar, ter sua casa. Depois você diz assim: eu me frustrei, ele não era quem eu pensei que fosse. Na verdade, a cabeça maluca é tua, não é do outro. Porque o outro sempre foi aquilo que ele conseguiu ser. Porque nós somos quem a gente consegue ser. Eu só sou quem eu consigo ser. Por mais que as pessoas tentem me mudar, eu sou quem eu consigo ser. Na vida, nós estamos num grande treinamento. Todo mundo aqui está num grande treinamento. Quem está num treinamento está aprendendo. Nós não somos perfeitos. Mas aí a gente cria uma expectativa de algo que a gente quer. E a gente faz expectativa de tudo, viu? Faz expectativa de viagem, faz expectativa de emprego, faz expectativa de colega de trabalho. Olha, eu estou com um colega de trabalho, ele é maravilhoso, é isso, aquilo. Daqui a pouco você fala: puxou meu tapete, eu sabia que era uma cobra, eu desconfiei, alguma coisa me disse aqui dentro. Eu sabia. Aliás, o que tem de médium é maravilhoso. Porque a frase que a gente mais escuta: eu estava sentindo. Eu estava sentindo. Que bom. Então passe a ouvir mais você. Passe então a não ter tantas expectativas sobre nada. Abra o teu coração para a vida trazer exatamente o que precisa chegar para você. Diga para você: abro o meu coração para a vida trazer. Vai falando na tua mente exatamente o que eu preciso. O que a vida está trazendo para mim? A vida tem duas maneiras de falar com a gente: ou através da dor, porque a gente é cabeça dura, você não escuta, e a vida vem te dar uma porrada para você acordar. Ou a vida fala com você através da inteligência. Tem duas maneiras. Aí você insiste no caminho errado, insiste nas mesmas pessoas, insiste no mesmo emprego que não está dando certo há muitos anos, mas você está insistindo, porque eu sou persistente. Gente, está na hora de você prestar atenção o que a vida está dizendo para você, porque a vida fala não. A vida fala não, não vai por aí, não vá por esse caminho. Mas William, como é que eu sei quando a vida está falando não para mim? Faça uma análise, você é inteligente. Todos nós somos extremamente inteligentes, só que a gente se perde da gente no meio do caminho. Onde é que você se perdeu?
Com quem que você se perdeu? Com quem no teu caminho, na tua vida, na tua história, que você deixou o melhor pedaço de você lá? A tua autoestima, a tua alegria. Você não é mais alegre como você era, você deixou tua alegria com os outros. Eu não sou mais alegre desde quando ele fez aquilo comigo. Ué, ele fez o que ele conseguia fazer, era ele, não era você. Agora, você é tão mole a ponto de deixar a melhor parte com os outros? Porque ele me traiu, porque eu me decepcionei, porque me magoaram. Tem gente que vem chorando para mim, me magoaram. Ninguém te magoa, você que se magoa com os outros. E aí a gente pega e olha para a nossa própria vida e diz assim: as coisas não estão dando certo. O que eu fiz, Deus, para merecer isso? Na outra vida eu devo ter... Aí você começa a se punir, né? Na outra vida eu devo ter feito algo muito errado, porque nessa eu estou com um karma terrível. Aí olha para o lado, olha para o marido, vai trabalhar com raiva porque não gosta do emprego. Gente, eu estou falando de marido porque é uma coisa mais fácil, tá? Não é para ficar olhando para o marido não, coitado do marido. É porque eu falei, ela ali olhou para o marido. Não é para olhar para o marido, deixa ele, coitado. É só um exemplo. Eu sei que não é teu caso. Tá ótimo. É um exemplo universal. Aí você olha para a tua casa, você vê que não é o piso que você queria, não é a cor de parede que você queria ter, não é aquilo. Aí você começa a se punir. E aí você fala um dos maiores pecados da vida: Deus está me castigando. Olha a maior bobagem que você disse. Porque se Deus, como você mesmo já estudou, inteligência suprema, amor universal, Deus está em mim, Deus fez, né? Aquela história que você conhece. Se Deus é tudo isso, por que Ele escolheu você para sofrer? Será que Ele construiu todo esse corpo, esse cabelo, esses olhos, essas pernas? Tudo aí funciona. Tudo. Está tudo funcionando. E aí Deus está me punindo. Aí você traz dos ensinamentos mais errados para a tua vida, que é o karma. Não do mineiro que fala karma, vai devagar, não é esse? É o karma que as pessoas enxergam achando que é um castigo. Karma no sânscrito significa ação repetida, repetidas vezes. Então você está se repetindo. Tem gente que começa um namoro e fala assim: sempre termina igual para mim. Começa legal, começa bem, lá no meio a pessoa foge, some, me deleta do Face. Aí ela fica chateada um tempo, daqui a pouco começa a paquerar de novo, conhece outra pessoa, começa de novo, aquele gás todo, aquela energia, daqui a pouco ela parece chateada, aconteceu tudo de novo, tudo igual. Será que você não está se repetindo? Será que você não está criando uma imagem na sua cabeça, e aí você quer que seja tudo como você quer? Ou você está aberto para a vida trazer o que vier de melhor? Uma senhora falou para mim esses dias, ela falou assim, ela mandou, acho que foi um e-mail para a rádio contando, porque nós fizemos uma semana só falando sobre a prosperidade, e ela falou assim: William, eu tinha um sonho de ter um restaurante, nem que fosse um restaurante pequeno, porque eu queria empregar mulheres. Eu não tinha dinheiro nem para colocar crédito no celular, mas eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa, vi que onde eu morava, a região, estava precisando de um restaurante, e eu fui lá e consegui montar o meu restaurante. E ela contando sobre a prosperidade, que hoje ela emprega mais de 10 mulheres, e que às vezes está difícil, e quando ela pensa em demitir alguém, vem uma encomenda e ela não precisa aquele mês demitir mais ninguém, e por aí vai, e a prosperidade vem para ela, porque ela também traz prosperidade para as outras pessoas. A prosperidade é um fluxo, lembra sempre disso. Na vida tudo é um fluxo. Você vê que todo mundo está num fluxo, todo mundo está se levando, todo mundo está levando a vida, todo mundo está indo. Se você escolher ficar deitado na cama, teu corpo reclama, dói, porque ele quer que você saia dali. Não é? Quando você quer dormir um pouquinho mais no domingo, não começa a doer tudo, dá vontade de ir no banheiro, você tem que levantar. O corpo faz de tudo para você sair daquela inércia, porque ele não quer que você fique ali parado.
porque o corpo quer movimento. Então tudo é um fluxo, prosperidade é um fluxo. Se você não está dando certo na tua empresa, será que você não está querendo só para você? Ou também as coisas estão fluindo? Porque tem gente que só ele quer ganhar, o funcionário ganha muito pouquinho, não tem parceiro. Será que a prosperidade está vindo para mim de uma forma abundante? Porque são duas coisas, tá, gente? Prosperidade é uma coisa, abundância é outra. A gente sempre junta as duas. Abundância eu tenho em tudo. Eu sou abundante quando eu tenho uma família bacana, legal, lá para mim tudo dá certo, estou em abundante. O meu relacionamento é amoroso, afetivo, abundância. Os meus pensamentos são prósperos, são maravilhosos, eu sonho, eu busco atrás, eu realizo, eu trago abundância. Lembra de Jesus, eu vim para que tenhais vida e vida e abundância. A prosperidade é a concretização da abundância, que ela vem na maioria das vezes com coisas materiais. Então a prosperidade em dinheiro é legal? Claro que é. Ter um carro bonito é legal? Claro que é direito de todo mundo aqui. Ter uma casa confortável? Claro que é. É que nós confundimos humildade com pobreza, e não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não preciso ser pobre para ser humilde. Aliás, eu conheço pessoas que são pobres materialmente, mas não são humildes. São as que mais falam que tem. Ah, porque eu tenho isso, porque eu lá na minha casa tem aquilo outro, aquilo. Não, porque eu fiz talvez. Vocês conhecem gente assim? Não, porque essa roupa eu paguei tanto. Porque ele precisa provar para os outros o que ele não é. Quem tem, não conta para ninguém. Fica quietinho. Quieto. Ele vai viajar, ele não põe nem foto no Facebook. Tem gente que põe foto no aeroporto, entrando no avião, saindo do avião, foto do prato, foto do restaurante, foto da bebida, foto do hotel, foto da cama, foto do lustre, foto da rua. Olha onde eu estou! Porque ele precisa gritar para o mundo que ele é. O maior sucesso das redes sociais é isso, porque as pessoas querem mostrar felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Não tem ninguém no mundo buscando ser infeliz, gente. Então a felicidade hoje está na maioria das vezes em mostrar para os outros que eu estou feliz. Eu tenho 2.000 amigos, sabe? No meu Facebook está assim, ó. Tenho 2.000 amigos. Morre para você ver, não vai ninguém no velório. E a frase que eu disse está correta. Morre para você ver, porque você vai estar lá vendo. Nossa, ele curtia todas as minhas fotos, não veio. Porque amigo se conta na palma de uma mão, no máximo 2. Amigo é para você contar em todas as horas. Amigo é aquele que você tem um amor, que você pode compartilhar, que você pode contar os seus projetos. São poucas pessoas, as pessoas que você ama, que você compartilha. Amor de mãe, de companheiro, amor de namorado, de namorada, o amor por você. William, eu não tenho ninguém porque eu sou sozinho. Não existe a palavra sozinho, existe a palavra solitude, que é o ato de ficar só, quando eu escolho ficar comigo. Então eu nunca estou sozinho, eu estou comigo. Ah, mas eu vou lá no shopping, eu não quero ir sozinha. Aprenda a ficar com você um pouco. Ninguém faz você feliz. Ninguém te completa. O que eu mais escuto é frase assim: eu quero alguém que me complete, eu quero alguém que me faça feliz. Como você põe no colo do outro a responsabilidade de fazer você feliz? Porque a outra pessoa já tem o peso e a responsabilidade da vida dela. Ela não tem responsabilidade de fazer você feliz, ela tem responsabilidade de fazer ela feliz. É claro que quando você ama alguém, você se une, você passa a ser companheiro dessa pessoa. E a palavra companheiro deriva de companhia, que significa com, pão, ia. Ou seja, vão com o mesmo pão. Em latim, a palavra companhia significa vão com o mesmo pão. Companheiro é aquele que reparte o pão em direção ao futuro. Companheiro se completa no sentido de união, no sentido de caminhar juntos, não no sentido de se completar para colocar em você a defasagem que você mesmo criou, para tapar o buraco que você não consegue tapar. Não é isso. Por isso que às vezes o seu relacionamento não está dando certo, porque está faltando um vazio que só você consegue completar.
Aí você cobra do outro, você quer do outro. Olha, gente, hoje eu vim aqui sem saber o que eu ia falar, só falei de relacionamento. Tá parecendo um seminário de casais. Comecei falando do poder da espiritualidade, eu fui tentando falar do poder da espiritualidade, vem toda hora sobre relacionamento. Eu não sei o que os meus mentores querem, mas com certeza eles sabem o que as pessoas estão precisando ouvir. Então pega. Às vezes a palestra inteira não é para você mesmo, às vezes é uma palavra só. Ai, não gostei da palestra do William, não foi para mim. Aliás, tem gente que fala assim: ai, meu marido tinha que estar aqui hoje. Ou, ai, a minha mãe tinha que ter vindo hoje. Tudo que você falou é para ela. E eu lembro que uma das coisas que nós falamos aqui agora há pouco é: eu só vejo no outro que eu também. Então guarda, segura esse rojão, que eu também tenho, que eu também sou. Aí eu consigo ver. Diz uma lenda que os índios não conseguiram reconhecer em alto mar as embarcações que estavam chegando no Brasil, porque o cérebro deles não fazia leitura. Olha que coisa maluca. Ou seja, o nosso cérebro só consegue ver algo que ele consegue já descrever, ter uma percepção, e por aí vai. Vamos fazer um reconhecimento do nosso ser, da nossa essência? Depois de ouvir tudo isso que o William nos trouxe, vale a pena nós lembrarmos que nós somos os construtores da nossa felicidade, do nosso ser, que tudo depende de nós, que tudo está em nossas mãos. Então, basta que nós buscamos aquilo que desejamos. E lembre-se, tudo está conosco. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.